todos com a paz do Senhor. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração nesta noite, Pai, para Te agradecer por estar mais uma vez na Tua casa, em Tua presença. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz. Pai, receba no céu o louvor e a adoração da Tua igreja nesta noite. Abençoa os grupos que irão Te louvar nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a santa paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade na casa do nosso Pai, para adorar, para agradecer ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado o nome santo de Jesus. Vamos estar louvando a Deus com o hino de número 36, para a honra e glória do nosso Senhor. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos belas flores querem me cantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram enculpados porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços eu fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei, mas ele vai estar alerta, pois eu voltarei. Sua vida guardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Glória a Deus. Louvado e agradecido o nome santo de Jesus. Aleluia. Se fosse depender da minha força carnal, eu não estaria aqui hoje, nesta noite. Louvado seja Deus. Só que o crente ele não é movido
apenas pela força carnal. O crente também é movido pela força espiritual. Louvado seja Deus. E graças a Jesus Cristo, estou aqui nesta noite. Tu também está aqui nesta noite para juntos adorarmos o nome santo de Jesus. Vamos estar louvando a Deus também com o número 48 das nossas harpas cristãs, em nome de Jesus. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfado meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos são de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo clamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas mostrou bem o dia do triunfado meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Eu andava no mundo de horror, não conhecia a Deus, não sabia quem era Deus, não conhecia o amor de Jesus em minha vida. Louvado seja Deus, mas graças a Ele, pela sua graça derramada, louvado seja Deus na minha vida, eu posso contemplar, louvado seja Deus, o dia que nosso Deus, louvado seja Deus, raiar dos céus para me buscar, para te buscar. Foi por esta graça, louvado seja Deus, que foi nos dada sem merecimento algum,
Louvado seja Deus, estamos reunidos em nome de Jesus. Nosso irmão de Israel estará trazendo a palavra inicial e orando pela mesma em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para fazer o uso da leitura da palavra do Senhor nessa noite. Livro dos Salmos, Salmo de número 33. Graças a Deus. Quando enfim chegar esse dia do triunfo do nosso Deus, infinitamente estaremos com Ele, né, irmãos? Como foi cantado aqui agora há pouco. Salmo de número 33, e versos 1, 2, 3 e 4. Diz assim: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de cordas, cantai-lhe com canto louvo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? Vamos ainda orar a Deus pela leitura da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra ainda nesta noite. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Abençoa a todos quantos já estão aqui, ó Deus, cultuando, entregando a Deus a sua adoração. Nessa noite nós te pedimos que o Senhor fala conosco, que o Senhor cura. Meu Deus, que o Senhor batiza no Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor é nosso convidado especial, Senhor. O Senhor é a primazia desse culto, a razão do nosso viver e da nossa adoração. Nós te pedimos todas essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nome santo de Jesus está com a oportunidade, o grupo Crescendo com Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. O nome santo de Jesus. Às vezes eu estou parado em casa, ou no trabalho, aleluia, e vem a recordação, vem a lembrança de como era a minha vida sem Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso eterno Deus. Não tinha alegria, só tinha desprezo, aleluia, mas chega o dia que Deus, Ele me chama para servir na sua obra. Louvado seja Deus. Eu nunca fui uma pessoa boa, nenhum de nós nunca fomos pessoas boas, porque o ser humano é cheio de pecado. Mas louvado seja o nome santo de Jesus, que em meio à multidão Ele tem me chamado, tem te chamado. Louvado seja Deus. É um privilégio, é uma honra servir a Jesus. Quando a gente para e depara quantas pessoas neste mundo, pessoas que fazem caridade, pessoas de bom coração, louvado seja Deus, ainda não conheceu Jesus, ainda nunca teve um contato pessoal com Jesus. Louvado seja Deus. A gente tão falho, tão fraco e perfeito. Jesus Cristo, Ele tem nos chamado para servir a Ele e levar a palavra adiante. Louvado seja Deus. É um motivo de muita alegria, muita honra servir esse Deus que vive e que reina para sempre. Louvado seja Deus. Vamos estar passando as oportunidades individuais nesta noite. Louvado seja Deus. Nosso irmão Samuel, louvado seja Deus. E logo após nossa irmã Negra de Edmário, também estou com a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu vou ler Isaías 55, 6, versículo 6.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Venha servir o Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto ainda se pode achar, porque vai ter um tempo que não vai poder mais achar Ele. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado a missão de Jesus. Vamos continuar buscando ao nosso Senhor, louvado seja Deus, porque vai chegar o dia que a gente vai tentar buscar, vão tentar procurar Deus e não vai mais encontrar, louvado seja Deus. A oportunidade agora, aleluia. Nossa irmã Negra de demais com a oportunidade, logo após nosso irmão, o jovem Ricardo, também está com oportunidade para uma glória de Jesus. Abençoe o sal da igreja do Pai do Senhor. Queremos saudar Deus mesmo pela bondade de Deus e pela misericórdia dele. Estamos aqui, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. E eu quero deixar aqui 1 Pedro 5 e versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Desde casa que eu já estava com esse versículo na minha mente, e agradecendo ao meu Senhor, né, por todas as vezes, né, irmão, que às vezes a gente está desesperado. Parece que nós nem servimos um Deus verdadeiro que faz tudo em nossa vida. Às vezes ansiosos, né? Nós sabemos que o nosso problema está na mão de Deus, e que se nós entregamos nas mãos de Deus, fica esperando, né, irmão? Esperando em Deus com paciência, e Ele diz que inclina para nós e ouve nosso clamor. Aleluia! Não adianta nós desesperarmos, porque a solução vem do Senhor. E aleluia! E eu sei que eu estou falando nessa noite, não foi Deus falou não só comigo, mas está falando também com você. Aleluia! Pois esse versículo é vindo no meu coração, na minha mente. Como eu tenho, às vezes, eu vontade sempre, eu disse, ele vai ser uma Bíblia, amém. Né? Glória a Deus, aleluia, eu gosto de ouvir. A Bíblia diz que é melhor nós ouvirmos que falar, né, irmãos? Às vezes nós estamos tão carentes, tão precisos de uma palavra. Nós só queremos ouvir o Senhor falar conosco. E graças a Deus, né, irmãos, pela bondade do Senhor, né, pela força do Senhor, que tem nos sustentado nesse caminho maravilhoso. Aleluia, que nós em nenhum momento, irmãos, nós desistimos das coisas do Senhor, né, e nunca ficar sem vontade de vir na igreja. Venha o que vier, a casa do Senhor, é onde nós ouvimos Deus falar conosco. Aleluia, Deus usa os irmãos, aquele mais simplesinho, uma criança. Aleluia, para que nós sentimos o toque do Senhor Jesus em nossa vida. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele vive e reina para sempre. Louvado seja Deus. Graças a Deus por a gente estar servindo a um Deus vivo. Quantos estão por aí no mundo servindo deuses que têm olhos, mas não enxergam, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira. Louvado seja Deus. Já o meu Deus, o teu Deus, o Deus que nós servimos, quando a gente dobra os joelhos para falar com Ele, louvado seja Deus. Quando a gente medita na palavra dele, a gente sente Ele falando conosco, louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele vive e reina para sempre. Aleluia. Nosso irmão Ricardo está com a oportunidade, louvado seja Deus.
Agora para nosso irmão Ricardo, nossa irmã Ney, também está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, irmãos, papai Senhor. Vamos estar lendo aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, do versículo 25 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 25 em diante, que diz: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Glória a Deus. É um versículo muito conhecido nosso, em que nós nem sabemos a história que decorria aqui, em que Jesus, enquanto ele despedia a multidão, ele mandou que os discípulos fossem até a outra banda do mar. E os discípulos, quando estavam percorrendo esse caminho para ir para a outra banda do lago, então a quarta vigília da noite começou uma tempestade naquele mar, que afetou aquele barco que os discípulos estavam. E ali os discípulos pensaram que o barco ia quebrar, que eles iriam até morrer ali. Mas naquele momento em que os discípulos estavam aflitos, Jesus aparece para socorrer os discípulos andando por cima das águas. Mas por causa daquela tempestade, por conta daquilo tudo que eles estavam passando, eles olham para Jesus andando por cima das águas, mas eles não veem Jesus, eles veem o espírito maligno. E é aí que eles gritam mesmo. Mas quando eles começam a gritar, Jesus diz: Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí Pedro ainda vai indagar Jesus e dizer: Mestre, se for o Senhor, mande que eu vá até o Senhor. Uma coisa que me chamou muita atenção, o Senhor tem me feito refletir, é que por causa da dificuldade dos discípulos, por causa daquela tempestade que eles estavam passando, eles deixam de reconhecer quem era Jesus. Eles deixam de reconhecer o poder do senhorio e a autoridade que o Senhor tinha somente na sua palavra. Os discípulos, eles estavam pensando que eles iriam morrer, eles estavam pensando que tudo já estava perdido, e ainda mediante a tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles olham para Jesus, mas vem um espírito maligno. Ou seja, mediante a tudo aquilo que eles estavam vivendo, aí eles veem um suposto espírito maligno, aí eles começam a gritar com medo, apavorados. Mas quando o Senhor diz: Sou eu, não temas, eles pensam: Não é o Senhor. E Jesus está dizendo: a tempestade, a dificuldade, sou eu. Quem está andando sobre as águas sou eu. E os discípulos estão dizendo: Não é o Senhor. E Pedro diz: Se é mesmo o Senhor, deixe que eu vá. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós pedimos ao Senhor para viver o sobrenatural, pensando que o sobrenatural é só glória a Deus e aleluia, pensando que o sobrenatural é só pegar um microfone e cantar e o fogo descer, só é pegar um microfone e pregar e a igreja ser cheia do poder de Deus. Mas o sobrenatural envolve renúncia, o sobrenatural envolve fidelidade com propósito. Mas quando nós pedimos o sobrenatural, nós de fato começamos a viver e a tempestade vem junto. Muitas das vezes Jesus diz: A tempestade sou eu, mas a gente fala: Não, Senhor, não, Jesus. E aí Jesus está dizendo: Não temas, e a gente está continuando gritando de medo. Por quê? Porque muitas das vezes, por causa do peso e da dificuldade do chamado, a gente tampa os olhos e não consegue mais ver a Jesus em meio à dificuldade. A gente tampa os ouvidos e não quer mais ouvir o consolo de Jesus. Porque muitas das vezes o chamado que a gente pensa ser muito leve começa a ser o verdadeiro chamado. E aí nós tampamos os ouvidos, nós tampamos os nossos olhos, nós queremos esquecer que Jesus tudo pode, tudo faz e tudo é. Nós queremos esquecer que aquele que disse para os discípulos: Vai, e os discípulos pensaram que Jesus iria em algum outro barco. Os discípulos sequer creio que pensaram que Jesus iria em outro objeto que flutuasse. Mas quando Jesus chega diante dos discípulos andando por cima do mar, Jesus trouxe surpresa para os discípulos. Quando Jesus está caminhando com os discípulos, eles veem um cego de nascença e eles dizem: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus diz: Nem ele e nem seus pais, mas isso lhe ocorreu para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Jesus trouxe surpresa mediante a lei que os discípulos estavam querendo, e todas essas surpresas que Jesus
traz foram em momentos de dificuldade. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós nos perguntamos por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse constrangimento? É para que em tudo isso, em todo esse constrangimento, em toda essa dificuldade, Jesus trazer surpresa para as nossas vidas. Jesus trazer surpresa de bênçãos dos céus para as nossas vidas. Porque foi mediante a deficiência daquele homem e que os discípulos entenderam que tudo aquilo era para a glória de Deus. Foi mediante aquela tempestade que os discípulos estavam vivendo que mais uma vez eles viram o poder do Senhor. Porque quando Jesus entra no barco e diz: vento, para e mar, acalma de tudo, instantaneamente se acalmou. Então que nós venhamos a cada dia continuar crendo e acreditando que Jesus ainda está no controle, porque em tudo Ele tem cuidado de nós. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã Neide está com a oportunidade para fazer aquilo que Deus toca em seu coração em nome de Jesus. Logo após nossa irmã Júlia também está com a oportunidade para estar louvando o nosso Deus em nome de Jesus. Salve a todos, papai do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade, irmãos. É o melhor lugar que nós podemos estar, na casa de Deus. E eu me sinto muito honrada de fazer parte da família de Jesus. Coisa maravilhosa é você ouvir a voz de Deus. Quando você chega na casa do Senhor, até o dia que Ele quer que você fale, Ele já fala no teu coração. Eu estava sentado ali e o Espírito Santo falou no meu coração muito forte, que era para mim falar aqui de 2 versículos da palavra. E às vezes a gente é tão pequeno e o Deus que a gente serve é tão grande, e Ele não faz acepção de pessoas, mesmo Ele sabendo que a gente é tão pequeno, e Ele tem esse amor tão grande por nós. Aqui no Salmo 37, o verso 4 e 5, irmãos, foi o que o Espírito Santo mandou eu falar. Fala assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode tudo fazer. Mas aqui Ele diz: deleita-te no Senhor e conceda o desejo do teu coração. Mas Ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Às vezes a pessoa fica com aquele desejo no coração, mas não busca o dono da palavra, o dono da solução. E sem o dono da solução, não vai ser resolvido. Por isso que ele diz: dentro do nosso coração tem desejo de algo, de acontecer coisa boa, de mudança, de transformação. Vem pensamento, mas se não tiver com Jesus, você, eu, nós morremos sem ter esses sonhos realizados. Porque de nós mesmos nada acontece. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós podemos descansar. Porque na hora certa Ele vai fazer acontecer o desejo do meu e do teu e do nosso coração. Porque Deus é Deus. Não apressa naquilo que Deus tem colocado na tua mão para realizar. Porque o tempo não é nosso, o tempo é dele. Ele manda dizer aqui nesta noite: descansa e conceda o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? O meu
pode esperar, mas no Senhor, porque Ele diz que tudo Ele fará. Deus não faz nada pela metade. Deus faz tudo perfeito, porque Ele é perfeito e é fiel. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nossa irmã Ana Júlia está com a oportunidade para estar louvando a Deus com hino. E a igreja venha contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Aleluia. Louvado o nome santo de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
glória a Deus. Isso aí passa uma oportunidade para o nosso irmão Israel fazer as apresentações e fazer a oração, a pregação da palavra desta noite. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se você é sensível à presença de Deus, Ele continua falando conosco. O Deus que nós adoramos, aleluia, é suficientemente capaz de permanecer com aqueles que estão de pé e trazer aqueles que porventura caíram se levantar. Amém, irmãos? Está aqui conosco um visitante, não tem nome, não quis colocar o nome, mas está aqui entre nós. O que a igreja vai dizer para esse irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, nos apresentar o irmão Luciano, que hoje será o canal de Deus para nossas vidas. Graças a Deus, o Luciano está se aproximando. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, da glória, que o Senhor venha abençoar teu filho, como de outras vezes, Senhor, na transmissão da tua palavra. Também te agradecemos pela primeira parte do culto, pelos louvores que ouvimos, os testemunhos. E nessa hora nós te pedimos que o Senhor prepare, abra os nossos corações para guardar a tua palavra, que será pregada, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Luciano. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Estou feliz demais com Jesus, alegre, por estar aqui nessa noite, para juntamente com a Igreja de Cristo louvar, adorar, exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O seu nome é Jesus. Aleluia. Confesso aos irmãos que quando o irmão avisou que eu iria trazer a mensagem nessa noite, a orelha começa a esquentar, a barriga começa a esfriar, mas nessa noite aqui vai ser pregada a palavra do Todo-Poderoso. Convenha que eu venha assumir nessa noite, o nome dele apareça e resplandeça para todo sempre. Aleluia, porque nada sou. Sou um vaso na mão do oleiro nessa noite para transmitir a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, muitas vezes eu me deparo a pensar e começo a imaginar a grandeza de Deus, o poder de Deus, tantos homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite, capacitados e capacitadas por Deus, e Deus escolhe logo eu, mas a obra é do Senhor Jesus, a obra é de Deus, a obra é do Senhor, e estamos aqui para fazer não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor nos colocou aqui para fazer. Não estou aqui nessa noite para fazer a minha vontade, mas a vontade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. E quero nessa noite compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 38, no versículo 1 a seguir, em nome de Jesus. Isaías 38, capítulo 1 a seguir, para a glória de Deus. Aleluia. Estou feliz demais com Jesus, irmãos, porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Quem era eu, aleluia, e o que o Senhor fez na minha vida. Isaías 38, primeiro diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor,
Lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti, e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nessa noite, a palavra do Senhor nos diz a respeito de um homem por nome Ezequias. E a palavra de Deus diz que este homem, Ezequias, ele foi acometido de uma doença mortal, de uma enfermidade que para os médicos, para a medicina, não tinha mais jeito, não tinha mais cura e não tinha mais solução. E a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu profeta Isaías a falar com Ezequias. E o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente você não viverá, mas morrerá. No momento que o profeta diz essas palavras ao rei Ezequias, que estava naquele leito de enfermidade, o rei Ezequias sabia muito bem quem era o profeta Isaías, homem de Deus, homem sincero, reto e temente diante do Senhor. Sabia muito bem o rei Ezequias que Isaías era um profeta honrado, era um homem que andava nos caminhos do Senhor. E quando vem essa notícia, essa palavra da parte de Deus ao rei Ezequias, através do profeta Isaías, a Bíblia diz que Isaías entregou o recado, virou as costas e foi embora. E logo depois que o profeta ele vira as costas e vai embora, o rei Ezequias, naquele leito de enfermidade, naquele leito de dor, não tinha mais o que fazer. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse ao Senhor: ah, Senhor, lembra que eu andei na tua presença, Senhor. Lembra, Senhor, que um dia eu fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra que um dia eu te servi, Senhor. Lembra que um dia eu andei nos teus caminhos, eu me desviei do mal, e hoje eu estou no mais baixo nível que um ser humano pode chegar. Hoje eu estou nessa situação, estou desenganado, eu estou condenado à morte, mas lembra de mim, Senhor, que um dia eu andei na tua presença. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, naquela oração, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele derramou as suas lágrimas perante o Senhor. Ele derramou as suas lágrimas diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Veja que a situação deste homem era uma situação deplorável. Veja que a situação que este homem se encontrava não tinha mais recursos humanos que poderia dar jeito na enfermidade deste homem. Os recursos humanos não eram mais o suficiente para curar a enfermidade daquele homem. Todo o dinheiro, a riqueza, o seu palácio que ele tinha, que ele possuía, e mediante a essa situação, tornou-se em nada. De nada adiantava, de nada era o suficiente para que aquele homem alcançasse a cura para a sua enfermidade. Mas a partir do momento que ele ora a Deus, que ele se humilha diante do Senhor, que ele chora na presença de Deus, que ele desce na casa do rei, que ele se humilha com o coração reto e sincero e aquebrantado diante de Deus, ele ouve as suas orações. A palavra de Deus diz que Deus ouviu as
Ninguém sabe o que você está passando, mas Ele sabe e conhece aquilo que você está passando. E Ele é Deus poderoso e fiel para nos dar vitória, aleluia. E a Bíblia diz que quando este homem ora, quando este homem chora diante de Deus, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Isaías, volta lá, Isaías. Diz ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. E diz para ele, Isaías, que ele não vai morrer mais. Diz para ele, Isaías, que ele não vai morrer, porque eu, o dono da vida, vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Diz ele que eu ouvi as suas orações, Isaías, e ouvi as suas lágrimas. Irmãos, Deus, Ele ainda ouve oração de crente, aleluia. Ele ainda vê lágrimas de crente, aleluia. Ele ainda ouve mais do que ouvir, Ele ainda responde oração daqueles que andam com sinceridade diante da presença dEle. Veja que Deus podia muito bem não dar atenção para a oração daquele rei, porque ele se encontrava numa situação deplorável. Veja que Deus poderia muito bem não ver as lágrimas que ele estava derramando, mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que quando nós pensamos que nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Veja que na fraqueza do rei Ezequias, ele orou e ele chorou, e Deus foi lá e mudou o seu cativeiro, e mudou a sua situação. Aquela enfermidade que era para a morte, aquela enfermidade que era para a desonra e era para a vergonha, aquele homem, ele recebeu da parte de Deus mais 15 anos de vida, aleluia. Veja que a oração daquele homem e as lágrimas daquele homem mudou o curso da situação, mudou o curso daquilo que ia acontecer, aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele é justo. O Deus que nós servimos, Ele é fiel. O Deus que nós servimos, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não adianta Satanás dizer que para nós não ter jeito, que essa situação não vai ser resolvida. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque a última palavra nunca foi do nosso aniversário. A última palavra sempre é do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Porque se fôssemos olhar para algumas situações que temos passado, vivido e vivenciado, nem aqui nessa noite nós estaríamos, nem força para estarmos aqui nessa noite estaríamos, mas nós estamos aqui porque aquele que peleja por nós é maior, porque aquele que peleja por nós é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e agindo e operando Deus, quem impedirá, aleluia? Nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Nada pode impedir as mãos do Senhor de nos dar vitória, de nos abençoar nesta noite, aleluia. Situações que vêm ao nosso encontro, situações que muitas vezes nos deparamos, que parece que não vai ter solução, que parece que não vai ter saída, que parece que não vai ter jeito, mas já foi dito aqui nessa noite, e foi dito muito bem: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele tudo fará, aleluia, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitado em verdejantes pastos, guia-me mansamente a água tranquila. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela é infalível, aleluia. A palavra de Deus não falha.
Céus e terra passarão, mas as promessas não passam. Céus e terra passarão, mas a palavra do nosso Deus não passa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, aleluia. A palavra de Jesus Cristo, ela é o alimento de melhor qualidade. É o alimento que alimenta a nossa alma, faz a diferença nas nossas vidas, aleluia. Glórias a Deus. Esse rei aqui, irmãos, para ele não tinha mais jeito, ele estava condenado. Mas, irmãos, o poder da oração, a oração é algo tremendo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos levar uma vida de oração na presença do Senhor. É por isso que nós precisamos nos dedicar cada vez mais e mais na oração. É por isso que nós precisamos voltar as nossas vidas para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque no dia difícil, quem sustenta a oração, na hora da dificuldade, Deus te abençoa através da oração. No dia ruim, no dia mau, no dia que nós pensamos que nós não vamos conseguir, quando nós dobramos os nossos joelhos, a solução vem, a vitória vem, o socorro vem, o milagre vem, porque o Deus que nós servimos, Ele ainda ouve a oração de crente, aleluia. Ele ainda ouve a oração e ainda vê as lágrimas que nós temos derramadas na sua presença. Glórias a Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é poderoso. Lembra de Naamã, aquele capitão, homem tão famoso. Aquele homem estava leproso, não tinha mais jeito para aquele homem. E aquele homem foi perante o profeta Eliseu, porque ele também conhecia o profeta Eliseu e sabia que o profeta era um homem honrado. Era um homem que andava na presença do Senhor. E quando aquele homem chegou na casa do profeta, aquele homem pensou que ia ser recebido com honrarias, pensou que ia ser recebido com honra. E Eliseu mandou o seu servo e receber aquele homem. E aquele homem, como pode? Esse profeta não sabe que eu sou um homem importante? Será que esse homem não sabe que eu sou capitão do exército? E ali mandou aquele homem mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que ele ficasse curado daquela lepra. E aquele homem saiu dali murmurando, reclamando, tantos rios melhores, tantos rios de águas cristalinas. E esse homem manda mergulhar no pior rio, do Rio Jordão, rio de águas sujas, rio de águas impuras. Ai, Deus, muitas vezes Deus nos quebra, porque Deus, Ele não nos quer ver soberbos. Deus, muitas vezes Deus, Ele nos quebra, porque muitas vezes pensamos que somos algo, pensamos que somos alguma coisa. Muitas vezes estamos com salto muito alto, pensamos que o culto só presta se eu cantar, que o culto só presta se eu pregar, o culto só vale a pena se tiver a presença do Deus Todo-Poderoso, o culto só presta se tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Não importa quem vai pegar, não importa quem vai cantar, o importante é a presença de Deus. O importante é a presença do Deus Todo-Poderoso, o importante é Ele. Quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem perdoa pecados é Ele, quem salva é Ele, quem restaura é Ele, quem levanta é Ele, quem dá vitória é Ele, quem abençoa é Ele, aleluia. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, aleluia. Oh, glórias a Deus. Aquele homem saiu dali, seu servo falou: Senhor, vai lá, obedece a voz do profeta. Se ele mandasse o Senhor mergulhar no rio de águas cristalinas, o Senhor iria. Mas ele mandou o Senhor mergulhar no Rio Jordão, e aquele homem foi. Mergulhou uma vez, não aconteceu nada, 2 vezes nada, 3 vezes nada. Na 5ª vez nada, na 6ª vez que aquele homem mergulhou, nada aconteceu. Mas na 7ª vez que aquele homem mergulhou, quando ele desceu, Deus abençoou. Quando ele desceu, Deus curou. Quando ele desceu, Deus o levantou. Quando ele desceu, Deus o exaltou. Quando ele desceu, que ele subiu, ele estava curado, estava sarado daquela enfermidade. Aquela enfermidade a qual ele estava condenado à morte, aquela enfermidade a qual era o motivo e a causa da vergonha e da humilhação daquele
Deus, não está na soberba, não está na exaltação, não está no eu. Deus, está a partir do momento que nós quebrantamos os nossos corações e descemos na casa do oleiro e permitimos que sejamos quebrados pelo Senhor, e permitimos que sejamos moldados pelo Senhor, e permitimos que o Senhor nos faça da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer que nós venhamos estar na sua presença. Não é o meu querer, não é a nossa vontade, é a vontade do Todo-Poderoso, é a vontade do Criador dos céus e também da terra. É Ele que rege as nossas vidas e Ele não perde o controle da situação. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a enfermidade, por maior que, por pior que seja a notícia, Ele ainda tem o controle da situação nas suas mãos, porque a Ele pertence toda a honra, todo o poder nos céus e também na terra. A Ele foi dado todo o poder dos céus e também na terra. E a última palavra dele, quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem desfaz é Ele, quem abre porta é Ele, quem fecha porta é Ele, quem exalta é Ele, quem humilha é Ele, quem levanta é Ele, quem abate é Ele, quem salva é Ele, quem condena é Ele. É Ele que faz, aleluia. É Ele que faz, glória a Deus. É Ele que faz em nossas vidas, irmãos. Não adianta, irmãos. Não adianta se levantarem contra esta igreja. Não adianta se levantarem contra esta obra, aleluia. Porque esta obra que não é feitio de homem, não é. Esta obra que é feitio de Deus Todo-Poderoso. Herodes tentou acabar com os crentes. Herodes tentou calar os crentes. Herodes tentou acabar para que não houvesse mais este evangelho, esta palavra. Herodes foi comido de bicho e até hoje esta palavra continua sendo anunciada. Até hoje esta palavra continua salvando, continua transformando, continua libertando. Até hoje esta palavra continua dando vida a quem está sem vida. Até hoje esta palavra continua dando esperança a quem não tem mais esperança, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela não erra, também não falha. O doutor Saulo, no caminho de Damasco, tentou acabar com os crentes. Foi lá em Damasco para prender os crentes, para matar os crentes, mas no meio do caminho, em pleno sol do meio-dia, apareceu uma luz que brilhava mais do que o sol. E doutor Saulo levou para aquela luz, caiu do cavalo e perguntou: quem tu és? E Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegue, aleluia. O homem que perseguia os crentes, o homem que lançava crente nas prisões, o homem que procurava tirar a vida de crente, daqui a pouco ele já vai cego, já entra na casa de Judas orando. E Deus aparece, Ananias vai lá. Eu cheguei um homem que estava indo para Damasco. Esse homem, e Ananias pergunta: quem é, Senhor? É Saulo de Tarso. Senhor, muito já ouvi falar acerca desse homem. Esse homem, Senhor, tem maltratado o seu povo, tem pedido, tem tirado vida. Vai lá, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos gentios. Não vai lá porque ele já está cego e ele está orando. Vai lá e põe as tuas mãos sobre ele e eu vou devolver a visão para ele, aleluia. Quando chega lá, aquele homem que outrora perseguiu os crentes, que outrora era soberbo, já estava cego e com o joelho no chão, orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando e buscando a Deus, aleluia. E quem foi o apóstolo Paulo? Aleluia. Quem foi o apóstolo Paulo? Nós não adianta falar que é para a morte. Não adianta falar que vamos morrer, que não vamos conseguir chegar. Não adianta falar que nós não vamos vencer. Quantas vezes eu tive que ouvir
Esse negócio de crente não ia me levar para lugar nenhum. Que esse negócio de crente não ia encher a minha barriga. Que esse negócio de crente não ia dar certo para mim. Oh, mas o Deus que eu sirvo, irmão, Ele é fiel para suprir as nossas necessidades. Ele é fiel para suprir as nossas necessidades. E muitos que aguardavam, que estavam já esperando a derrota, a vergonha, Jesus, por graça e misericórdia, tem nos honrado. Jesus, por graça e misericórdia, não tem nenhum merecimento, mas por graça e misericórdia, Ele tem nos abençoado. Por graça e misericórdia, nós estamos aqui na presença do Senhor, orando, chorando, gemendo, pedindo misericórdia. E necessário é continuar chorando e gemendo, irmãos, para permanecer nos caminhos do Senhor, para permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso, porque este mundo aí fora não tem mais nada para nos oferecer. Só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E fora de Jesus Cristo não tem caminho, porque Ele é o caminho. E fora de Jesus Cristo não tem uma verdade, porque esse mundo é mundo de engano e mentira. Mas Jesus, Ele é a verdade. Fora de Jesus Cristo não tem vida, porque esse mundo não tem vida para nos oferecer. Mas Jesus Cristo, Ele é a vida. Veja que Jesus não falou que existe um caminho, Ele falou que Ele é o caminho. Ele não veio falar que existe uma verdade, Ele veio falar, eu sou a verdade. Ele não veio falar de uma vida, Ele veio falar, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é esse Jesus que morreu por nós naquela cruz. E é esse Jesus que suportou toda espécie de humilhação, para que hoje tivéssemos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui nessa noite adorando o seu nome, glorificando o seu nome, bendizendo o seu nome, dando glória ao teu nome, adorando o seu nome, dizendo e anunciando e confirmando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo leva para ir morar no céu. Esta é a maior mensagem da palavra do nosso Deus. É a maior mensagem da palavra do nosso Deus. É a melhor mensagem da palavra do nosso Deus. Que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, Ele transforma, Ele leva para ir morar no céu. Do mundo Ele ainda é necessitado. Como Ele disse para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo quanto havia perdido. Aleluia. Eu estava perdido, mas a misericórdia dele me alcançou. Eu estava perdido, mas a graça é um favor imerecido, não mereço, mas tenho, me alcançou. Estou aqui não é porque eu sou bom, muito menos importante, porque nada eu sou, estou aqui é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vocês, irmãos que têm orado, continue orando, continue chorando, continue derramando lágrimas na presença do Senhor, porque quando o rei ele orou e ele chorou, Deus falou para o profeta, volta lá, e falou para ele que ele não vai mais morrer. Essa situação que eu, você, que nós temos passado, não é para a morte, mas que é para, através dessa situação, o nome de Todo-Poderoso seja glorificado, engrandecido e exaltado para todo sempre. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Retorna aqui ao Senhor, presidente. Aleluia. Boa é esta palavra. Grande Deus. Eu queria, irmão Luciano, que se toda a Iraquara estivesse aqui, a palavra de Deus suficientemente é capaz de mudar e salvar todos aqueles que ouviram. Grande Deus, você visitante que está aqui em nosso meio, enquanto a igreja intercede,
que ouviu a palavra de Deus e quer também se entregar a Jesus, como um dia nós fizemos, renunciamos todo esse mundo, tudo aquilo que nós gostávamos de fazer no mundo, e abraçamos a causa do Evangelho, esta que nos faz feliz, nos alegra todo dia, porque Jesus é a melhor parte, é o melhor em tudo em nossas vidas. Você querendo aceitar Jesus, se dirija do seu lugar, atravesse esse corredor, nós estaremos orando por sua vida. Vem, não resista, entregue a sua vida para Jesus essa noite. O nome que mudou a minha vida, mudou a vida de milhões e milhares no mundo, e vai continuar mudando até sua volta. Graças a Deus. Venha, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador na sua alma. Amém? Nos colocamos em pé. Que Deus te conceda outra oportunidade. Vamos agradecer a Deus pela palavra de Deus, hora pregada, por tudo aquilo que aconteceu aqui em nosso meio, e que o Senhor nos dê, aleluia, Jesus, um restante de noite na presença dEle. Graças a Deus. Se você, meu amado ouvinte, que ouviu a palavra de Deus, se não teve coragem de atravessar esse corredor, vá com o irmão que você conhece até o gabinete do pastor ao final desse culto e aceita Jesus. Leve ele contigo, não para a sua casa, mas para a sua vida, para todo sempre. Amém. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu levo a minha voz para Ti, para Te agradecer, Senhor da glória, por tudo quanto aconteceu nesse culto. Ó Deus, pela Tua palavra hora pregada, pelos louvores, pelos irmãos que se deslocaram dos seus lares para estar aqui adorando e bendizendo o Teu santo e bendito nome. Senhor Jesus, queira, Senhor, aleluia, realizar uma obra específica na vida daqueles que vieram pedindo. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor da glória, leva-nos em paz, nos dê uma noite tranquila, somos reparador. Tudo isso na sua presença, em nome de Jesus. Irmãos, ainda antes de encerrarmos, o ônibus que estará em direção à Cajazeira deve sair daqui da igreja às 6 horas, para aquele evento ali, para a construção do templo, ajudar o missionário naquele lugar, Isaac, nossa irmã Luísa. E no domingo estaremos aqui, se Deus quiser, na Escola Bíblica Dominical, à noite, também adorando a Deus, no grande culto na direção dos jovens. É isso? Amém? Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos amados. Digamos todos juntos, amém. Está encerrado em nome de Jesus.